Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da Sociedade Espírita Ramatiz, organização cristã espírita especializada em tratamentos espirituais fundamentados em Jesus, Kardec e Ramatiz. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho nas suas redes sociais. Se gostar da palestra, não se esqueça de deixar seu like. Convidamos todos a se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho de notificações para manterem-se atualizados sobre novas palestras. Sob a orientação dos guias espirituais de nossa casa, informamos que ao final da palestra virtual serão irradiados passes espirituais. Para que isso ocorra e você se beneficie dos passes, recomendamos que assista integralmente à palestra com a mente e o coração concentrados, de forma a estabelecer a sintonia e o ambiente adequados para o recebimento das vibrações dos passes doados pelos amigos espirituais. Ao seu lado, coloque um copo ou uma garrafa com água para que seja fluidificada com os bálsamos necessários. Como vai você, meu irmão? Tudo bem por aí? Forte nessa tempestade pela qual nós passamos. A tempestade vai passar, né? E temos que estar bem fortalecidos, né? Através do estudo, através do conhecimento. Mas alguns já me conhecem, outros não. Meu nome é Rosa, sou expositora da Sociedade Espírita Ramatiz. E o nosso tema de hoje é um tema muito bonito, tá? É um tema que fala sobre a razão e o sentimento. É um tema que nós tiramos aqui do Evangelho, Psicologia e Yoga, de América Paulielo Marques, tá? Ela foi inspirada por um espírito chamado Nicanor, que é discípulo de Ramatiz, né? Um dos discípulos de Ramatiz. E é um tema que vai nos explicar como o saber, o conhecimento veio se colocando pelo mundo até os dias de hoje. É uma coisa interessante. Mas a gente, antes de começar, vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer. Vamos dizer a Deus que ainda temos muita confiança nele, muita, que ainda reconhecemos que ele é o único comandante que nós temos aqui nesse planeta e que nós somos felizes por isso. E assim é que nós te pedimos permissão, Senhor, para iniciar o nosso trabalho de hoje aqui, dando todos juntos graças a Deus, não é? Então, eu já comecei com vocês dizendo que, desde a antiguidade, que esse estudo do saber, do conhecimento, é interesse do espírito, é interesse do homem, né? O espírito encarnado. Ele quer saber algo mais, ele quer explicar, ele quer deixar para aqueles que vêm depois dele uma forma que os outros possam dali seguir com mais facilidade, né? Mas o homem, ele não tem muito conhecimento nesse início da ciência espiritual, ele não tem conhecimento da sua realidade espiritual, então ele se prende, né? As ciências, mesmo quando foram se formando, se prende à parte material. Não é? Aquilo que podia ser comprovado, que podia ser medido em laboratório, que tem uma resposta que nós podemos explicar fora da sensibilidade, fora da percepção. Então, as ciências espirituais, a ciência espiritual, ela ficou restrita ao que é chamado das ciências que não são exatas, que não estão dentro da razão. Então, houve uma fragmentação.
É isso que a nossa querida América deixa passar para a gente aqui, e ela é inspirada por Nicanor, né? Pelo nosso irmão Nicanor. Ela procura demonstrar que esse fracionamento, né? Que essa divisão trouxe olhares diferentes para a mesma coisa, o mesmo interesse, a explicação da evolução do conhecimento, a evolução do homem, né? A evolução do homem explicada espiritualmente ou materialmente. E isso traz muita confusão, porque traz um vazio para muitos que estão ainda engatinhando na busca do conhecimento. Houve épocas que os iniciados, aqueles escolhidos, eles tinham acesso a todas as informações, eles já eram espíritos com graduação que poderiam acessar essas explicações. Então, para eles era tudo bem mais fácil de abraçar aquele conhecimento, não é? E tentar levar a esses que ainda estavam presos na materialidade o que realmente somos, que é o amor, que é a paz, que pode nos dar uma rédea forte de condução nesse mundo material. Aquele que vive em guerra, ele vive em guerra. Ele não tem tempo para buscar nada. Ele luta o tempo inteiro. E aquele que vive fora do amor, ele vive doente. E quem vive doente também, para buscar o conhecimento, ele também tem um olhar já comprometido. Então, aquele que se prende só à materialidade, ele tem boa intenção. Ele olha para aquilo tudo, ele sabe que as explicações ao nível que ele quer são suficientes. Ele pode até sentir que existe algo a mais, mas o olhar dele não vai ali, ele não tem comprovação, ele esquece aquilo, ele deixa para depois. O que não acontece quando nós já temos uma consciência dessa ciência espiritual, dessa outra parte, né? Que é a nossa casa mesmo, que é da onde nós precisamos tirar o alimento verdadeiro nosso, tá? E ela segue falando que essa verdade fragmentada em várias ciências, em várias explicações, vai enfraquecendo, vai trazendo para a humanidade não um caminhar mais rápido, um caminhar, né? Assim, tati-bitati, né? Mas que é muito importante que em algum momento tudo isso se reúna. Mas para que isso tudo possa se reunir, nós precisamos crescer espiritualmente. Precisamos nos ver dentro da nossa realidade. E ela continua, né? É um texto que vai um capítulo inteiro e que nos demonstra que ela entra numa parte inicial, ela vai para uma outra parte, né? E depois ela encerra numa conclusão grandiosa. E ela faz questão de nos lembrar sobre a criação, sobre o plano de Deus, sobre o plano divino. E ela explica grandiosamente que é a manifestação de uma força central da vida, cuja energia preenche o cosmos. Olha que lindo como ela escreve. Apresenta-se em 7 graus de condensação por onde o espírito se manifesta. Então, esses 7 graus de manifestação, quando o espírito vem, né, até ele chegar a essa parte física, onde ele tem um corpo,
né? Aonde ele, através das reencarnações, ele vai amadurecendo, ele vai fazendo escolhas, ele vai buscando, ele vai escolhendo, e ele passa a ver que dentro do que é apresentado a ele materialmente, é um conhecimento dado pela razão, explicado materialmente, tem um valor enorme. Serve de um sedimento para ele, quase como um cimento, uma base para que ele possa alçar voo, para ele poder ir além. E ela vem grandiosamente, né, desenvolvendo isso, demonstrando que tanto esse olhar material como o olhar espiritual tem valor, que não está errado nenhum nem o outro. Que para cada época, para cada pesquisador, existe a boa vontade e a honestidade na busca dele e naquilo que ele passa. Que nada se perde em relação ao conhecimento, né? Que o conhecimento, ele amadurece. Mas ele amadurece como? Ele aprofunda como? Conforme nós vamos ficando mais velhos, né? A Gênese, um dos livros do Pentateuco Espírita, demonstra claramente que a cada momento que nós espíritos estamos preparados, a verdade se apresenta com mais profundidade ou com mais amplidão. Não tem como dar amplitude a alguma coisa se você não vai conseguir captar e passar a usar para você ou, né, estudar e aprofundar aquilo a nível de terra mesmo, né, físico, e passar para os outros através de estudos, através de escritas, através do exemplo. Né? Nada melhor para conseguir passar alguma coisa como exemplo. Eu não posso dizer para você assim, olha, não fume, né? Não fume. Eu lá com cigarro, não fume, porque o fumo faz muito mal. Não fale mentira. Mentir é muito feio. E você vê que eu vou mentindo o tempo inteiro. Não faça isso, não faça aquilo. Mas o exemplo, sim. Você olha e diz assim, poxa, mas eu vi essa pessoa fazer isso. Nossa, que grandiosidade. Eu pretendo ter capacidade para fazer assim também. Porque você reconheceu que aquilo ali é grandioso, que aquilo ali faz bem, que é aquilo que deve ser propagado. E não outras formas que lhe são apresentadas no seu caminhar. É onde nós, através do livre-arbítrio, vamos fazendo escolhas, né? E ela diz que nós, né, teve essa parte, né, dos 7 níveis, que é através desses 7 níveis que nós vamos voltar para casa. Através desses 7 níveis, nós vamos colocar assim de uma maneira bem simples, nós vamos vencendo a nós mesmos em imperfeições, nos aproximando da perfeição, achando bonito fazer alguma coisa, tentando fazer igual e subindo um degrau. Mas quando nós subimos esse degrau, nós já subimos com força nas pernas para que a gente não retorne. E ali a gente vai amadurecer aquela virtude que nós fomos ganhando, que nós conquistamos, para que nós possamos, não é, ir buscar com um olhar mais apurado, tá?
todas essas verdades que são colocadas para nós. Antes da hora, nós não conseguimos reconhecer nenhuma dessas verdades. Nós ainda estamos presos na materialidade e nós vamos ficar presos também nesse conhecimento fracionado, nesse conhecimento que não é integral, né? E ela vem dando um exemplo muito bacana, que é da psicanálise de Freud, né? E de Kardec. Então, ela procura botar para a gente assim: Kardec teve um sucesso enorme exatamente porque a busca dele foi através do espiritismo, através da mediunidade. Então, ele fez uma busca de cima para baixo. São as explicações dele para nós, não é? Então, o olhar dele foi muito mais amplo do que o de Freud. Freud, ele explicava o ser dentro de uma materialidade, suas emoções, seus desníveis, seus desequilíbrios. E ele, é como ela afirma, ele chegou até o útero materno. Dali ele não conseguiu passar. Mas, no fundo, ele deveria sentir que ele esbarrava em alguma coisa, não é? Que ele não conseguia ir além, porque para ele não era aquele momento. Mas foi de uma riqueza e continua sendo até hoje todo aquele conhecimento que ele conseguiu e que ele passou adiante. Mas, vejam, Kardec já trouxe um conhecimento que ele baseou em 5 livros iniciais que são maravilhosos. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis, que é muito linda. Ele conseguiu olhar o ser humano além desse corpo físico. Ele conseguiu dar as explicações e deixar para todos nós, para quem quiser, né? Porque nós precisamos querer, precisamos escolher, né? Precisamos aprofundar, estudar para ver se concordamos com ele, certo? De uma forma diferente de Freud. Freud foi mais com esse olhar materialista e Kardec foi muito adiante através da mediunidade, através do espiritismo. Então, o que ela demonstra para a gente é que tudo tem seu valor. E em algum momento dessa evolução dessa humanidade, desse aprimoramento, né, haverá uma junção disso tudo. Não com perdas de um lado, nem perdas do outro. Será um novo ser que, chegando ali, ele tem um olhar mais amplo e ele consegue sintetizar, unir todo esse conhecimento. Já não existirá mais esse fracionamento, porque o ser que estará por aqui já terá condições de abraçar tudo isso. Então, veja, isso coincide com os ensinamentos, né, grandiosos que você encontra, que os amigos espirituais passam para a gente nesse Pentateuco, que quando nós estamos preparados, esse conhecimento, essa verdade nos é colocada. E sendo colocada, nós abraçamos ela. Ou pelo menos vamos olhar, vamos estudar e ver se realmente é aquilo que a nossa consciência naquele momento concorda. Se não concorda, nós vamos procurar saber por que nós não concordamos
e aguardar o momento. Nada como o tempo certo. O tempo certo faz a coisa certa. E ela demonstra durante esse capítulo, inspirado em Nicanor, não poderia ser inspirado por outro, porque Nicanor é um dos discípulos mais queridos, né? Mais amoroso que tem Ramatiz. E ele demonstra para a gente como a evolução é importante e como desenvolver desses conhecimentos que vão chegando são importantes também para nós em cada etapa que nós nos encontramos. Mesmo aqueles que vieram depois de Freud não conseguiram ultrapassar e chegar ao que Kardec chegou. Porque Kardec já reconheceu a realidade, né, daquele ser que estava por aqui. Ele já sabia que nós tínhamos essas emoções, que nós tínhamos uma porção de coisas que as outras ciências reconheciam, mas ele já via que só tinha um caminho para a nossa cura, né? Para o nosso restabelecimento moral, que era a ciência espiritual, que era ele ir buscar, perguntar a quem de direito, não é? O que deveria ser feito para que a gente conseguisse voltar para casa, como Jesus dizia, que é o filho pródigo, aquele que volta conscientemente, tendo escolhido que aquele é o melhor caminho. Deixamos de ser anjos capengas, só com uma asinha, batendo uma asinha lá, asinha da sabedoria, assim mesmo essa sabedoria entre aspas, né? Para desenvolver uma outra asa, que é a asa do amor. Para que a gente possa ser um anjo completo. E ela continua nos mostrando que nós o tempo inteiro somos preparados para esse retorno. E demonstrando o quanto, né, Kardec foi importante para esse nosso desenvolvimento. Se Kardec surgisse antes, possivelmente nós não estaríamos preparados para entendê-lo. Se até hoje muitos de nós ainda não está, imagina se fosse bem antes dele, do aparecimento dele. Então, todo esse conhecimento, conforme ele se fragmentou, que ele seguiu, ele servia a um grupo, ele servia a outro grupo, e esses grupos foram se desenvolvendo. Mas, ao mesmo tempo, existia a necessidade dessa integração. Porque esse homem do futuro que estará por aqui, esse espírito, né, que estará mais amadurecido, ele irá necessitar não de uma ciência fragmentada. Ele terá necessidade de uma ciência integral. Mas a gente não consegue tirar o valor desse fracionamento que houve nas buscas que aconteceram antes. Porque o interesse de todos eles, como ele fala, o interesse de Freud, o interesse de Kardec, foi sempre o bem em relação à criação de Deus, que é o Espírito, não é não? Que é esse ser que habita, essa consciência que chega por aqui buscando um aprimoramento através de uma vivência, através de experiências. Se nós não conseguimos medir nem ver, é fácil
não a uma inverdade, mas sim a nossa cegueira espiritual. E quando nós conseguimos vencer essa cegueira, tudo fica dentro dos conformes como deve ser. Eu espero que aqui existe uma coisa muito importante que eu coloquei aqui para vocês, que não existem duas estradas evolutivas, dois planos, e como seres espirituais, a verdade que nos emoldura não pode estar fora do contexto. O amor nos criou, o amor nos embala e voltaremos para casa imersos nesse amor, tá? Como anjos que desenvolveram realmente as duas áreas, a sabedoria e o amor. E eu convido a vocês a ler esse livro, né? Que é muito bonito, vocês encontram, o meu eu comprei lá na livraria da Ramatiz, para que vocês vejam quanta coisa bonita tem aqui da nossa professora, da nossa instrutora América Paoliello, tá? E agora, vamos fechar os nossos olhos. Vamos dizer a Deus que o amamos imensamente, dentro daquilo que podemos, dentro da nossa compreensão, já nos rendemos à verdade. Que Ele é o único comandante que existe nesse planeta, que existe no cosmos. Não aceitamos mais comandos de outros, apenas o dele. E assim, Pai, é que nós, teus filhos, dos dois lados da vida, te pede a devida permissão para encerrar esse trabalho que nós fizemos aqui nesses momentos, dizendo juntos graças a Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve. Fiquem em paz. A partir de agora, concentre-se no nosso salão de tratamentos e leve sua mente até lá. Feche seus olhos. Respire calmamente. Procure relaxar e mantenha a mentalização do salão. Entre em prece. Sinta-se em paz e de forma receptiva. Neste momento, as energias irradiadas pelos amigos espirituais envolvem você em ótimas vibrações de paz, de luz, de saúde e de vitalidade. A luz jorrada sobre você te traz serenidade e harmonia. Peça à espiritualidade que fluidifique sua água com medicamentos e energias balsâmicas mais necessários. Tenha a certeza de que você foi beneficiado ou beneficiada. Agora abra seus olhos. Respire fundo e calmamente beba sua água, absorvendo os fluidos nela contidos. Procure manter bons pensamentos e sentimentos ao longo de seus dias. Agradeça aos amigos espirituais por estas bênçãos de luz. Gratidão pela sua atenção. Muita luz e até a nossa próxima palestra.